Deu bom, hein? A notícia que a nação queria. 3 negócios fechados. E eu não estou falando de Matheus Gonçalves e nem de Lohan. Tem muita informação nesse vídeo. Já se inscreva, acione o sino, deixe seu like. Vambora para as informações do Mengão. Olha só, o Sport analisa aí trocar o mando de campo em jogo contra o Flamengo, hein? O Sport vive situação delicada aí no Campeonato Brasileiro, estando virtualmente rebaixado, né, para a Série B. Dessa forma, visando a situação financeira, vai cair, mas que caia com grana no bolso, né? A equipe pernambucana estuda mandar o jogo contra o Flamengo na Arena Pernambuco. Rafael Campos, diretor aí de futebol do Clube Nordestino, falou sobre a possibilidade, abre aspas, de fato há uma análise em nossa relação à utilização pontual da arena, em alguns jogos que podem ter um apelo maior e conseguir... é aquilo, né? E depois reclamam, depois fala, da onde vem tanta grana do Flamengo, né? Por que o Flamengo tem que ganhar mais em direitos de imagens, né? Por que será? Os jogos com mais apelo é o Flamengo, né? Conseguiríamos um incremento de receita. Vale ressaltar que o Sport está entre os 3 ou 4 menores folhas da Série A. A gente tem um orçamento que é arrojado e que precisa ser cumprido. Estudar essa possibilidade é o que está na mesa, falou aí o comandante aí, né? O diretor de futebol do esporte. O Flamengo pagando receita aí para todo mundo, né? Não tem jeito. Contra o Flamengo é diferente. Os caras adoram jogar contra o Flamengo. Menos o Grêmio, que é o próximo adversário do Mengão. Pedro tem melhores números e 2 gols. Tem números melhores, né? E 2 gols a mais que antes da polêmica com o Felipe Luiz. Rapaz, então foi bom o negócio, hein? Felipe Luiz aí deu aquela arrochada no Pedro. O atacante voltou, hein? Pois é, olha só. Desde a bronca pública do Felipe Luiz em julho, isso foi depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Quando foi criticado pela falta de intensidade nos treinos, o atacante virou a chave. 10 jogos desde então, Pedro soma 7 gols, superando os 5 que havia feito em abril, entre abril e junho, né? Que ele voltou em junho, voltou em abril. Nesse período, ele vinha com 5 gols, né? E os números deixam clara a diferença. Antes da polêmica, foram 5 gols em 17 jogos. Depois do episódio, são 7 gols em apenas 10 jogos. Fora a participação em gols e tal, né? Pois é. Aí o Felipe Luiz falou, não foi eu que recuperei o Pedro, ele se recuperou, está em um grande momento e muito feliz. É o seguinte, teve uma mudança tática também. Pedro tá correndo mais, está fazendo a parte dele, tá ajudando na pressão, tá, mas o Pedro tem percebido que ele tá ficando mais perto do gol, né? E a bola tá chegando mais limpa para ele ali. É isso, Pedro é isso. E vai botar, tiver chance, não pode dar bobeira. Os caras, se der bobeira, o Pedro manda para dentro do gol mesmo, não tem jeito não. Felipe Melo projeta domínio do Flamengo da América. Daqui a pouco vai ter 8 Libertadores. Comentarista destaca a força do rubro-negro e elege o melhor time do continente na atualidade. Felipe Melo, que assim, foi criado do Flamengo e tal. Acho que ele tem algum ranço do Flamengo, não sei o motivo. Enfim, não dá para entender. Não sei se na época que ele foi revelado ele não recebia salário, estava tudo atrasado, né? Mas ele costumava dar umas pancadinhas no Flamengo, né? Falando mesmo, né? Talvez, assim, é o estilo dele ser um jogador mais falador, bem polêmico, né? Na época que jogava, mas tinha a impressão que ele tinha alguma mágoa, algum rancor contra o Flamengo, né? E aí ele falou o seguinte, depois que virou comentarista, parece que mudou. Se os outros times não se reforçarem, não entenderem como jogar contra, o Flamengo vai ficar ganhando títulos por muito tempo. Daqui a pouco vai ter 8 Libertadores, disse aí o Felipe Melo sobre o Flamengo, que tem interesse na contratação de Marcos Leonardo do Al Hilal. Pois é, a informação é que o Al Hilal decide liberar. Isso é a informação de alguns. De outros é que o Inzaghi, né? Inzaghi, que é o treinador lá, gosta do jogador.
Então, temos que aguardar, porque ele não... Simone Inzaghi, ele mesmo. Alguns falam que gosta, alguns falam que não gosta. O fato é que no Transfer Market, se você for olhar o valor do jogador, o preço do jogador é 18 milhões de euros. Só que a informação é que o Al Hilal não aceitaria vendê-lo por menos de 28 milhões de euros. Eles pagaram 40 milhões de euros junto ao Benfica. E por mais que eles tenham grana, eles vão sair queimando dinheiro assim à toa, né? E o Flamengo estaria sim, é um nome que agrada a diretoria, só que não para esse momento, né? O Flamengo, a princípio, não deve fazer essa contratação agora, né? Temos aqui o seguinte: Casagrande alerta para a possibilidade do Flamengo se tornar o Bayern de Munique do Brasileirão. Casão acredita que o Flamengo pode manter hegemonia no país e se colocar em um patamar acima dos demais adversários. Com o resultado, o Flamengo, resultado contra o Vitória, né? O Flamengo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro, 46 pontos, 4 a mais do que o Palmeiras, a vice-liderança. E tem um jogo a menos, no caso, o Palmeiras em relação ao Flamengo, que tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, né? O Casagrande disse aí que a mesma coisa que o Felipe Luiz disse, basicamente, com outras palavras, né? Bruno Henrique do Flamengo tenta anular a investigação do STJ e STJ marca aí o recurso aí apresentado pela defesa para o dia 2. Sabe o que tá pegando? Dia 2 encerra a janela de transferências e dia 2 é a audiência. Se é comprovado alguma coisa, se o Bruno Henrique for afastado, punido, banido do futebol, como é que vai ficar, né? Tem toda essa questão aí. Vamos aguardar. Alexandro coleciona lesões aí e ausências desde a chegada ao Flamengo. Realmente complicado, né? O lateral esquerdo deixou aí o campo aos 21 minutos. Teve a lesão constatada, né? O Flamengo acabou até emitindo a nota. O atleta Alexandro realizou exame de ressonância magnética, apontou lesão muscular na panturrilha esquerda. Informação que é mais ou menos uns 15 dias para se recuperar, volta a tempo para a Libertadores, né? O Alexandre é o titular do Felipe Luiz, não tenha dúvida. Hoje está ali o Alexandro, o Ayrton Lucas e depois o Vinha. Ah, mas o Ayrton Lucas nem foi para o último jogo, quem foi o Matias Vinha. O próprio Felipe Luiz na entrevista falou que o Ayrton Lucas seria titular no jogo contra o Vitória, só que teve que resolver alguns problemas pessoais, por isso não estava na lista de relacionados. Não foi revelado que problema pessoal é esse, né? Isso é algo bem grave. E aí ele foi liberado, o Ayrton Lucas. E aí caiu no colo do Matias Vinha, né? Que o Alexandre se lesionou, infelizmente, e entrou aí. O Matias Vinha jogou o jogo completo. Aí vai ficar a dúvida, né? Vinha e Ayrton Lucas disputam a posição para o jogo contra o Grêmio no domingo. A imprensa, os jogadores, principalmente os ex-jogadores, né? Tem bastante jornalista também, mas só rasgando elogios ao Flamengo. Dessa vez foi o Ronaldo, seu fenômeno. Elogiou as contratações do Flamengo e faz previsão sobre novo reforço. Pois é, tá aqui, a contratação de Lino mostra que o Flamengo tem uma boa saúde financeira. Reflexo de uma boa gestão e vendas que se reverteram positivamente ao clube. Jogador jovem ainda, poderia ir para vários clubes da Europa ao sair do Atlético de Madrid, mas preferiu fechar com o Flamengo para trazer bagagem a nível internacional. Com certeza vai fazer muita diferença. Royal é outro exemplo de jogador que teria chance de permanecer na Europa, mas escolheu jogar no Brasil e pode ser muito bom para ele, já que foi para a seleção brasileira, esteve no último Copa América e estar próximo dos olhos do Ancelotti numa superposição importante aí no Brasil, que é a lateral direita, disse o Ronaldo sobre as contratações do Flamengo, né? Os números detalhados de negócio fechado. O Matheus Gonçalves, foi vendido aí pro Al Ahly da Arábia Saudita. Negociações gira em torno aí de 8 milhões de euros até 9 milhões, entre 8 e 9 milhões, 50 a 60 milhões de reais aproximadamente, né? Tem foi divulgado o número oficial, são especulações, que uma informação aqui, outra ali, uns falam que é 8, outros falam que é 9, então entre 8 e 9, 50 e
50 milhões a 60 milhões de reais. Dados do SofaScore, atleta disputou 54 jogos, 12 como titular, 6 gols, criou 2 grandes chances, 44 passes decisivos, 47 vezes finalizadas, 75 dribles certos e desarmou 34 vezes. Pois é, tá vendido. O garoto, 70% dos direitos, 30% pro Flamengo para uma futura venda. Aniversário do Lucas Paquetá, né, rapaziada? Pois é, Lucas Paquetá que voltou à lista aí da seleção brasileira, foi convocado novamente. Completando 28 anos, que em breve possa vir pro Flamengo. O Flamengo fecha a contratação de jogador do Internacional. Pois é, enquanto o Sub-20 foi campeão e está valorizado no mercado, vendeu o Matheus Gonçalves, o Lohan também foi para um time do exterior, que é outro negócio fechado, né? Foi para um time da Itália, né? Subiu agora de segunda divisão, uma equipe nova, 34 anos a equipe lá, subiu pela segunda vez na primeira divisão e vai atuar aí na Série A italiana, né? O Lohan. E aí, o Flamengo acertou a contratação de Guilherme Barbosa, mais conhecido como Guilherme Carioca, que pertencia ao Internacional, né? Tá chegando aí ao Flamengo sem custos. Pois é. O Flamengo também acertou a contratação de volante do Juventude. Caio Júnior, 18 anos, estava no Juventude. Volante de 18 anos chegou aí ao Flamengo. Informação do Flazoeiro, em conjunto com o Flabase, né? Cheguei para reforçar a equipe Sub-20 do Mengão. Já se inscreva no canal, acione o sino e seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.